Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor, a paz do Senhor para os irmãos, amém? É muito bom estarmos na casa do Pai, estamos aqui para adorá-lo, engrandecê-lo. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia em Daniel, capítulo 5. Deus tem uma porção para nós na manhã desse dia. Eu peço perdão aos irmãos por conta da minha voz, nós temos trabalhado bastante no secular e para o reino de Deus também. Aprove o Senhor me colocar numa missão de ensinar a palavra de Deus também no meu trabalho. Então eu tenho usado bastante a minha voz e o Senhor tem cuidado de nós, amém, irmãos? Mas esses últimos dias a gente andou pegando um pouquinho de resfriado aí e temos nos cuidado para a glória de Deus. Eu queria que você colocasse seu coração diante da presença do Senhor. Se porventura tiver alguém nos visitando, não repare no meu pé. Eu sempre costumo dizer aqui por vezes que nós pregamos descalço. É o nossa intimidade com Deus. Não é que a gente é mais santo, nada disso. Cada um tem a sua porção com o Senhor. E essa é a minha. Daniel capítulo 5, diz assim a palavra do nosso Deus. O rei Belsazar deu um grande banquete a 1000 dos seus grandes e bebeu vinho na presença dos 1000. Havendo Belsazar provado o vinho, mandou trazer os utensílios de ouro e de prata que Nabucodonosor, seu pai, tinha tirado do templo, que estava em Jerusalém, para que bebessem neles o rei, os seus grandes e suas mulheres e concubinas. Então trouxeram os utensílios de ouro que foram tirados do templo da casa de Deus, que estavam em Jerusalém, e beberam neles o rei, os seus grandes e suas mulheres e concubinas. Beberam o vinho e deram louvores aos deuses de ouro e de prata e de cobre e de ferro, e de madeira e de pedra. Na mesma hora apareceram-se uns dedos de mão de homem e escreviam defronte do castiçal na estucada parede do palácio. E o rei via a parte da mão que estava escrevendo. Então se mudou o semblante do rei e os seus pensamentos o turbaram. As juntas dos seus lombos se relaxaram e os seus joelhos bateram um no outro. E ordenou o rei com força que se introduzissem os astrólogos, os caldeus, os adivinhadores. E falou o rei e disse aos sábios de Babilônia: qualquer que lê esta escritura, que me declarar a sua interpretação, será vestido de púrpura e trará uma cadeia de ouro ao pescoço e será no reino o terceiro dominador. Você vai lá para o verso agora 25. Esta, pois, é a escritura que se escreveu. Mene, mene, tekel, parsim. Esta é a interpretação daquilo. Mene, contou Deus o teu reino e o acabou. Tekel, pesado foste na balança e foste achado em falta. Peres, dividido foi o teu reino e o deu aos medos e aos persas. Deus Santo, eis aí a leitura da tua palavra, como a tua ungida já orou pela minha vida, Senhor, juntamente com a tua igreja. Eu me coloco totalmente submetida ao teu Espírito Santo. Fala conosco, Senhor, na manhã desse dia e faça dentro de nós aquilo que te apraz, que a tua verdade reine em nós, Pai. É o que te pedimos em o nome santo de Jesus. Amém. Graças a Deus. Podeis vos assentar, irmãos. Senhor, seja louvado na nossa vida. Obrigado, meu irmão. Deus abençoe. O que você tem feito com a posição que Deus te deu? Esse é o tema da palavra de hoje para a nossa vida. O que você tem feito com a posição que Deus te deu? Nós temos posições, irmãos, sobre a face da terra. Dentro da nossa casa, temos no nosso trabalho, dentro da igreja, em todas as esferas da nossa vida. E o que nós temos feito com isso? Deus nos traz algumas
algumas questões na manhã desse dia que nós não podemos deixar com que os nossos passos vacilem. Nós não podemos negociar algumas coisas que o Senhor quer que nós tenhamos firmeza nele. Porque os nossos pés precisam estar firmados na rocha, que é a verdade eterna, que é Jesus Cristo, que é a palavra. Ele é a rocha que me sustenta e te sustenta. Por isso, Ele quer que você valorize a posição que Ele te deu. Porque, por vezes, nos sentimos, irmãos, ameaçados com as circunstâncias que nos envolvem, que nos assedia, que nos impõem, por vezes, com que pessoas que nós convivemos trazem para nós. Mas o Senhor hoje traz para a minha vida e para a tua vida algumas questões que eu e você precisamos entender. Esse texto é um texto que fala de um rei chamado Beltsazar. Às vezes, algumas pessoas lêem Beltesazar. Beltesazar era o nome de Daniel, que foi dado quando ele foi levado para o reinado ali da Babilônia. E diz a palavra de Deus que Beltesazar era Daniel. E Beltsazar era esse rei aqui. E diz a palavra de Deus que aqui havia um contexto de um reinado corrupto. Havia um contexto de um reinado que não tinha prazer na lei de Deus, apesar de Beltsazar ter visto o poder de Deus sobre a vida de Nabucodonosor. Quando nós vamos pesquisar um pouquinho mais, é como se Nabucodonosor fosse avô de Beltsazar, porque o texto fala sobre ele ser pai. Mas quando a gente lê, por vezes, alguns textos que falam ser pai, muitas vezes se refere à herança da genealogia. Fala ali de quem foi aqueles descendentes, quem é que estava sobre a descendência superior daquela pessoa. E diz a palavra de Deus que esse rei viu o poder de Deus sobre a vida de Nabucodonosor, que era o seu avô. Porém, ele não considerou algumas coisas. Nós, como servos de Deus, não podemos remover os marcos antigos. Não podemos desconsiderar a história dos nossos antepassados. E existem coisas que Deus quer quebrar na nossa casa. Quebrar na nossa vida, quebrar na nossa família. Existem situações que o Espírito de Deus, na manhã desse dia, quer nos revelar para que nós oremos especificamente. E se nós pararmos para analisar esse texto de Daniel, capítulo 5, quando olhamos os anteriores falando da história de Nabucodonosor, este rei também, houve um tempo da vida dele que ele não deu glória a Deus. Ele achava que a força estava sobre o seu braço, sobre tudo aquilo que ele fazia, sobre a glória que ele tinha, porque havia sobre ele muitas outras nações. E diz a palavra do Senhor que tudo isso Beltsazar viu. Porque quando chegou um tempo na vida de Nabucodonosor, a mão de Deus pesou sobre ele. E ele ali ficou por um tempo vivendo como um animal. Não entrava mais no seu palácio, não governava mais. Estava ali debaixo de uma sentença. Até que ele reconheceu que só havia um Deus no céu que poderia efetuar as coisas que foram feitas através dele, que era governante. Apesar de tudo isso, desse rei Beltsazar ter visto tudo isso, ele decidiu governar segundo o coração dele, segundo a vontade dele, segundo aquilo que ele tinha como conceito. E diante disso, irmãos, nós temos que ter cuidado da nossa vida. Nós precisamos ter cuidado de nós. Tenha cuidado de ti, porque apesar das pressões que lhe sobrevêm, que me sobrevêm, nós precisamos ter cuidado de nós. E uma das coisas que o Senhor quer falar, o que fazer com a posição que Deus te deu? Primeira coisa delas é não negocie princípios. Diz aqui o versículo 1,
O rei Belsazar deu um grande banquete a 1000 dos seus grandes e bebeu vinho na presença dos 1000. Ou seja, aquele rei negociou alguns conselhos. Eu queria que você abrisse, eu ia pedir ajuda da mídia. Provérbios, capítulo 31, o verso 1. Queria que você voltasse um pouquinho e eu vou pedir ajuda da mídia para que eu possa. Muito obrigada, minha irmã. Para que eu possa ganhar um pouco mais de tempo. Diz assim: palavras do rei Lemuel de Massá, as quais lhe ensinou sua mãe. Haviam princípios que todo rei precisava entender diante da presença de Deus, diante da presença do seu reinado ali, diante daqueles que eram grandes. E haviam princípios e há princípios que nós também precisamos guardar no nosso coração, princípio de pessoas que são autoridade sobre a nossa cabeça. Diz a Bíblia que esse rei Lemuel declarou ali os princípios que a sua mãe lhe ensinou segundo os princípios da palavra de Deus. Você tem princípios a seguir. Então não negocie-os. Não os rejeite. Porque as pressões que podem vir, as influências, porque aqui esse rei deu um banquete para 1000 dos seus grandes. E assim fez o rei em procedência na presença desses grandes. Algumas situações podem vir para que você possa e queira negociar os princípios que Deus estabeleceu na sua vida. Não negocie princípios. Se você é uma serva de Deus, um servo de Deus, dentro da sua casa, dentro do seu palácio, dentro do território que você é autoridade, não entra coisa que venha profanar o nome do Senhor, ainda que pessoas que você ame te peça. Porque o Senhor é aquele que quer cuidar da minha vida, quer cuidar da sua vida e quer limpar algumas coisas, irmãos, na nossa casa, na nossa história. Quer quebrar maldições, porque Nabucodonosor foi alguém que, no princípio, rejeitou a presença de Deus. Rejeitou os princípios do Senhor. Quantas pessoas lá atrás, de herança genética, rejeitaram algumas coisas da presença de Deus e que hoje vem sobre a nossa casa, sobre a nossa vida, sobre a nossa família, querendo perseguir os nossos. Porque a palavra de Deus diz que Ele é aquele que faz misericórdia, faz visitação até 1000 gerações daquele que o busca e o ama. Então você continua buscando, continua intercedendo, continua orando. Senhor, visita a minha casa, quebra essa maldição de herança que vem lá de trás. Herança de prostituição, herança de bebedeira, herança de desgraça, herança de divisão de família. Ore e clame ao Senhor para que Ele quebre. Porque a palavra diz, Ele visita até a quarta geração daqueles que o despreza, daquele que o rejeita. Então, muitas vezes, quando negociamos princípios, há uma interrupção, não temos longevidade. Porque a palavra de Deus diz que o pecado, o salário dele é a morte. Infelizmente, irmãos, é assim. E foi o que aconteceu com esse rei. No tempo determinado, houve juízo sobre a vida dele. E Deus está dizendo para mim e para você, não negocie. Eu te chamei para ser rei, princesa, sacerdote, príncipe diante da minha presença. Apocalipse capítulo 1, verso de número 6. Fala sobre isso. Ah, pastor, aqui está falando do rei. Eu não sou rei. Diz a palavra do Senhor. E nos fez reis e sacerdotes para Deus e seu Pai. A Ele glória e poder para todo sempre. A Ele. O poder está na mão dEle. E o Senhor coloca autoridade e poder sobre as suas mãos. Eis que vos darei poder, autoridade em meu nome. Então o que você tem feito com a posição que Deus te deu?
Para de negociar algumas coisas dentro da tua casa por causa do amor ao teu filho. O Senhor amou mais e ama mais do que você. Porque às vezes, irmãos, queremos externar mais amor do que o próprio Deus. Quem ama, corrige. Quem ama, diz não. Eu sei que talvez você tenha dificuldade de dizer não, porque existem algumas pessoas que fazem, isso faz parte do temperamento delas, elas têm dificuldade de dizer não. Mas o não é saudável, o não preserva. O não é aquilo que muitas vezes vai evitar a morte. Mas o Senhor é aquele que diz para mim e para você, não negocie princípios. Talvez você vai ser, ou já está sendo. E o Senhor é aquele que se antecipa. Alguém que vai receber propostas para negociar princípios. Mas o Senhor está dizendo para mim e para você, não negocie. O que você tem feito com a posição que Deus te deu? Você é rei, príncipe, princesa dele. Sacerdócio real, nação santa. 1 Pedro 2,9 fala isso. Sacerdócio real, nação santa, para fazer a vontade do Eterno. Mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. É anunciar as virtudes do Eterno. Nós sabemos, irmãos, que algumas coisas, por vezes, insistem em perdurar e perpetuar e seguir algumas situações sobre a nossa casa, sobre a nossa vida, sobre a nossa família. Mas há poder no sangue de Jesus nessa manhã para visitar a minha casa e a tua, para que você continue orando e clamando, Jesus, faz a obra. Eu não sei como o Senhor vai parar ele, eu não sei como o Senhor vai parar ela, mas eu sei que tu podes fazer, Senhor. Tu és aquele que é a rocha, que se coloca como pedra angular. Peça a Deus, continue insistindo, Ele há de fazer. O que fazer com a posição que Deus te deu? Não compactue de comportamentos inadequados. O versículo 2 diz, havendo Belsazar provado o vinho, mandou trazer os utensílios de ouro e de prata, que Nabucodonosor, seu pai, tinha tirado do templo que estava em Jerusalém, para que bebessem neles o rei, os seus grandes, suas mulheres e suas concubinas. Belsazar não respeitou memórias. O texto diz assim, Nabucodonosor, seu pai, tinha tirado e tinha guardado, reservado. Ele não respeitou memórias. Memórias não foi feita para ficar só guardada na sua mente, guardada no papel, em fotografias, em histórico de histórias escritas de cartas, não. Memórias foi para que você considere, para que eu e você considere, até mesmo as memórias ruins. Porque Belsazar, quando o texto de Daniel, eu não li todo, mas a Bíblia diz que quando a mão do Senhor começou a escrever na parede, e que Daniel, que estava sob aquele reinado corrupto, mas não se corrompeu, continuava separado diante da presença de Deus. A Bíblia diz que Daniel confrontou aquele rei e disse assim, apesar de, ó rei Belsazar, você ter visto tudo isso, você ter visto teu pai te vivendo como alguém, que no caso, como eu falei, avô Nabucodonosor, vivendo como um animal, e depois Deus restaurar a sorte dele, apesar de você ter visto tudo isso, ó rei, tu fez pouco caso. Tu fingiu demência. O texto não diz isso, mas a gente conjectura do que Daniel quis realmente dizer. Não finja demência daquilo que é responsabilidade você lembrar. Me perdoe a expressão, mas é o que o Espírito de Deus quer dizer para mim e para você. Para de dar uma de esquecido, porque o Senhor quer dizer para mim e para você, eu não quero mais que você compactue de comportamentos inadequados. Há uma história resgatada na cruz do Calvário para que eu e você tenhamos vida e vida em abundância. Então para de fingir que você não lembra.
Porque até quando o rei enlouqueceu, que viu a mão escrevendo na parede, que as juntas e os seus lombos tremeram, que ele sentiu pavor, diz a palavra de Deus que a rainha entrou ali, a rainha mãe entrou na presença do rei e começou a lembrar ele. Quantas vezes o Senhor tem trazido à sua memória algumas situações que você viveu, de livramentos, de situações, pessoas sendo usadas como aquela rainha foi usada para dizer, há um homem chamado Daniel, ele foi intérprete do tempo que teu avô, teu pai, Nabucodonosor, viveu tempo de desgraça aqui no reinado. E ele interpretou. Ele tem o espírito dos deuses, porque ela disse assim, porque não havia ali uma maneira diferente de se falar com o rei, precisava ter sabedoria divina. Existem momentos que o Senhor usa pessoas com sabedoria divina para trazer algumas coisas à sua mente, ao seu coração, e você resolve simplesmente esquecer, deletar. Mas o Senhor está dizendo, não compactue de comportamentos inadequados. Ele não respeitou memórias, ele fez uso de bebida forte. Provérbios 31:4. Essa mesma mãe do rei Lemuel, ela declara ali que não convém, não é próprio dos reis, ó Lemuel, não é próprio dos reis beber vinho. Há alguns comportamentos que não cabem na vida de crente. Há algumas escolhas que não cabem na nossa vida, irmãos. E nós precisamos entender isso. A palavra de Deus, ela é única. E por vezes a gente até tem algumas vertentes teológicas que permitem algumas coisas, mas nós temos que ir para o que a palavra de Deus diz para nós. Para que o Senhor nos traz, para que nós não venhamos cair nem perecer. Provérbios 6, do 20 ao 23. Há alguns comportamentos que não é. Provérbios 6, do 20 ao 23, minha irmã, não é adequado para a nossa vida. Não havia ali um filtro na vida daquele homem. Filho meu, guarda o mandamento de teu pai e não deixes a lei de tua mãe. Atas perpetuamente ao teu pescoço, ao teu coração, e penduras ao teu pescoço. Quando caminhares, isto te guiará. Quando te deitares, te guardará. Quando acordares, falará contigo. Porque o mandamento é uma lâmpada e a lei uma luz. E as repreensões da correção são o caminho da vida. Existem coisas e situações que não podemos fazer. Não podemos praticar. O Senhor é aquele que traz para a minha vida e para a sua vida o melhor. Ele quer o melhor. Provérbios 1, do verso 8 ao verso 10. Filho meu, ouve a instrução de teu pai e não deixes a doutrina de tua mãe. Porque a diadema de graça serão para a tua cabeça e colares para o teu pescoço. Filho meu, se os pecadores com malícia, aqui fala blandícias, te quiserem tentar, não o consintas. Existem comportamentos que nós não podemos nos ater sobre ele, irmãos. Existem coisas que não é apropriada para quem é servo de Deus, para quem é crente. Quem comigo não ajunta, espalha, diz o Senhor. Se não é por Cristo, é contra ele. E todas as vezes que negociamos alguns princípios, padecemos. 1 João, capítulo 2, verso 15 ao verso 16, diz assim: não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, sabe? As propostas de roupas imorais e indecentes, as propostas de bebidas fortes, seja vinho ou qualquer outra, as propostas de amizades que vão trazer para você corrupção, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida não é do Pai, mas do mundo. E o mundo passa e a sua concupiscência
mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. O Senhor me fez e te fez para permanecer eternamente. Aquele rei compactuou com comportamentos inadequados e quem estava junto compactuou. Ele comprometeu a própria vida. Ele cometeu sacrilégio. O que é isso? Desrespeitar os objetos sagrados pertencentes a outras religiões. Porque todo rei precisava ter a idoneidade de respeitar ali a característica, o modo de proceder das outras religiões, pois ele profanou, completou ali completamente a sentença sobre a vida dele. Não negocie princípios, não compactue de comportamentos inadequados. Se tem amizade te afastando de Deus, sai de perto. Fuja. Corra. Corra para os pés do Senhor e se afaste. Não faça parte de banquetes, mesas que venham denegrir a sua reputação em Deus. Que venham manchar. Não faça parte de mesas e banquetes que mancham a sua reputação em Deus. O verso 3 diz assim: então trouxeram os utensílios de ouro que foram tirados do templo da casa de Deus, que estava em Jerusalém, beberam neles os reis, os seus grandes, suas mulheres e as suas concubinas. Foram retirados da onde? Da casa de Deus. Você é casa favorita. Você é templo do Espírito Santo e ele tem intenso ciúme. O que tem vindo ao teu encontro para tirar a glória, a presença, a unção, o Deus que você serve da tua vida, o que tem vindo de encontro? Quais são os banquetes que têm se apresentado para você? Não viva de qualquer maneira. Romanos 13, a partir do versículo 1, diz assim: todo homem esteja sujeito às autoridades superiores, porque não há autoridade que não proceda de Deus, e as autoridades que existem foram por ele instituídas. De modo que aquele que se opõe à autoridade resiste à ordenação de Deus, e os que resistem trarão sobre si mesmo condenação, porque os magistrados não são para temor quando se faz o bem, e sim quando se faz o mal. Queres tu não temer a autoridade? Faze o bem e terás louvor dela, visto que a autoridade é ministro de Deus para o teu bem. A autoridade é o quê? Ministro de Deus para o teu bem. Mas aquele homem estava sendo ministro do inferno para o mal do povo de Deus. E há uma autoridade superior sobre a vida dele, como há uma autoridade superior sobre as nossas vidas, que é o nosso Deus. Então, ele que há de corrigir como corrigiu Beltesazar. Beltesazar foi corrigido pelo próprio Deus. Entretanto, se fizeres o mal, teme, porque não é sem motivo que ela traz a espada. Pois é ministro de Deus, vingador, para castigar o que pratica o mal. É necessário que lhe estejais sujeito, não somente por causa do temor da punição, mas também por dever de consciência. Por esse motivo também pagais tributo, porque são ministros de Deus, atendendo constantemente a este serviço. Pagai a todos o que lhe é devido, a quem tributo, tributo, a quem imposto, imposto, a quem respeito, respeito, a quem honra, honra. É Deus dizendo para mim e para você, tem coisas que queremos questionar e que Deus faz e quer. Não temos que questionar aquilo que Deus faz e quer e coloca na sua palavra. Só temos que obedecer, irmãos. A autoridade constituída é algo dado por Deus. Nós precisamos respeitar a nossa liderança. Nós precisamos respeitar quem está sobre as nossas vidas. E eu vou dizer algo aqui que eu aprendi na minha caminhada com Deus. Até mesmo antes de Deus me dar aquilo que Ele me deu como chamado. Escute. Nós temos líderes, pastores, homens e mulheres de Deus que estão sobre a nossa vida.
E temos o reverendo que é o nosso líder maior aqui. Não se preocupa não, que aquilo que pastor fizer vai dar conta com Deus. Não se preocupa com isso. Coloca diante de Deus as fraquezas desses homens e dessas mulheres de Deus, porque são pó e barro como você e eu. Porque às vezes, irmãos, começamos a questionar algumas coisas e atraímos a ira de Deus sobre a nossa cabeça. Não se preocupa não, Belsazar se lidou com o próprio Deus aqui. Mas ele era autoridade constituída. Em nenhum momento Daniel se levantou contra ele, a não ser quando o próprio rei mandou chamar. Não se preocupa não, o próprio Senhor, Rei dos Reis, quando for necessário, vai te colocar na presença de reis, príncipes e princesas, e há de te honrar como honrou Daniel. Somente obedeça, somente seja servo. Não faça parte de banquetes, mesas que desonram, mancham a tua vida. Houve ali, foi tirado da casa de Deus aquilo que pertencia a Ele. Não deixe ninguém tirar de dentro de você aquilo que pertence a Deus. A sua obediência, a sua devoção, a sua adoração ao Deus que você serve. Ele é o único que é merecedor de honra. Não viva de qualquer maneira. Atos 17, do 24 ao 31. E eu já estou terminando. Atos 17. O Deus que fez o mundo e tudo que nele há, sendo Senhor do céu e da terra, não habita em templos feitos por mãos de homens. Nem tampouco é servido por mãos de homens, como que necessitando de alguma coisa. Pois Ele mesmo é quem dá a todos a vida e a respiração e todas as coisas. E de um só fez toda a geração dos homens para habitar sobre toda a face da terra, determinando os tempos já dantes ordenados e os limites da sua habitação, para que buscasse ao Senhor, se porventura tateando pudessem achar, ainda que não está longe de cada um de nós. O Senhor está perto. Ainda que tateando é porque em parte conhecemos Ele. Em parte sabemos as grandezas e os tesouros que Ele deseja nos revelar. Mas naquele grande dia, irmãos, naquele grande dia, nós o veremos como Ele é. Nós o tocaremos. Nós seremos servidos por Ele. Então o ame com todas as suas forças. Não negocie princípios. Não compactue de comportamentos inadequados. Não faça parte de mesas e banquetes que mancham sua reputação em Deus. Não espere sentença para mudança de atitude. O verso de número 4 até o verso de número 6 mostra ali aquele homem, aquele rei bebendo vinho, dando louvores a outros deuses. E o verso de número 5 diz que apareceram uns dedos de mão de homem. Ali apareceu a mão que sentenciava. Não espere sentença para que haja mudança de atitude. Não misture o santo com o profano. Deus não aceita mistura. Eu e você, nós somos santos. Sacerdócio real, nação santa. Ele não aceita mistura. Para de colocar coisas imundas diante dos teus olhos. Para de ouvir coisas que não louvam nem adoram ao nome do Deus vivo que você serve. Para de caminhar com companhias que vão deturpar o que você tem aprendido da palavra. Porque a Bíblia diz, as más conversações corrompem os bons costumes. Aí você vai estar caminhando. Daqui a pouco você está lá fora da presença do Eterno. Mas Ele está dizendo para mim e para você, ei, não mistura o santo com o profano, não. Não espera a sentença para mudança de atitude. Ele viu sobre o palácio dele a mão que trouxe juízo. A Bíblia diz que a mão, Menemenetekerpassim, escreveu na parede do palácio, ou seja, o local de território de segurança. Deus não quer
trazer para a minha vida e para a sua vida mão de sentença. Ele quer trazer mão que abençoa. Eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus. É como se Deus dissesse assim: a minha mão quer estar a todo tempo assim, mas a todo tempo você insiste em querer que ela esteja recolhida, por conta dos pecados que se insistem em se instaurar. Mas o Senhor hoje está trazendo para a minha vida e para a sua vida a restauração da minha casa, da sua casa. Diz a palavra do Senhor que foi entregue aos seus inimigos Beltsazar para vergonha pessoal. A Bíblia diz que naquele tempo, Daniel capítulo 5, ele foi entregue. O reino dele foi dividido aos medos e aos persas. Diz aí o versículo de número 28. E aquele rei morreu. Daniel, no verso 29, foi honrado diante da presença de Deus. Como eu falei no decorrer dessa mensagem. No tempo de Deus, a tua fidelidade a Ele, a tua separação há de ser honrada. Ainda que você pague o preço de ser esquecido em alguns lugares. Mas o Senhor está dizendo para mim e para você: não espere sentença para mudança de atitude. Ele quer trazer para a minha vida e para a sua vida a mão que abençoa. O que fazer com a posição que Deus te deu? Se coloque de pé nessa hora. Nós vamos orar. Nós somos casa favorita do Senhor. E Ele quer trazer para a minha vida e para a sua vida o melhor. Ele tem o melhor. A vontade dEle é boa, perfeita e agradável. O inimigo das nossas almas que quer trazer desgraça, discórdia, perturbação. Mas o nosso Deus não. É aquele que veio para trazer vida e vida em abundância para a minha casa e para a sua casa. E aquilo que você precisa confessar diante de Deus para a sua casa. Diz a palavra de Deus que Jó era um homem íntegro e reto que se desviava do mal. E ele fazia confissão pelos filhos dele. Confesse a Deus por aquilo que precisa ser confessado pela sua casa. Deus, obrigado pela tua santa palavra, Senhor. Obrigado porque o Senhor nos coloca em posição de autoridade novamente dentro da nossa casa, da nossa família, do nosso ministério, de tudo aquilo que o Senhor nos outorgou, Pai. Nos ajude a tomar posse dessa palavra. Não nos deixe negociar, Senhor, princípios. Não nos deixe compactuarmos de mesas que te desagradam. Não nos deixe esperar a mão que sentencia, mas nos ajude a nos colocarmos debaixo da mão salvadora, da mão perdoadora, Senhor. Por isso que nós confessamos as nossas faltas diante do Senhor. Na manhã desse dia te pedimos: sara a nossa casa, sara a nossa vida, sara o nosso ministério, sara a nossa igreja, sara todas as áreas que precisamos ser sarados, Senhor. Que haja a tua visitação, não para sentença, Senhor, mas para misericórdia, amor e perdão sobre a vida da tua igreja. Nós te agradecemos, Senhor, pela tua rica palavra e o fazemos em o nome santo de Jesus. Amém. Graças a Deus.